Vamos que vamos, Jornal da Rede Alesp, Júlia, com mais entrevistas nesta terça-feira. Agora a gente conversa com o Clauber Leite, coordenador do Programa de Energia do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ele nos fala sobre o aumento indevido da conta de luz, que tem gerado aí bastante discussão e bastante dúvidas para a população. Então, Clauber, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, um bom dia a todos. Clauber, como o Guga disse agora, nesse último mês principalmente, muitas reclamações das pessoas com relação aos valores, né, da energia elétrica. Nesse primeiro momento, quem identificar esse aumento e que possa ser abusivo, o que precisa ser feito? Só para dar uma explicação anterior a isso, esse aumento foi devido ao faturamento que foi feito pela média nos últimos 3 meses, nos quais os leituristas das concessionárias não fizeram a leitura. Então, nesse período foi cobrado pela média, e agora que voltaram as leituras, veio o valor de uma vez só cobrado na fatura dos consumidores. A gente tem orientado no IDEC, nesses casos em que o valor veio muito acima daquilo que a gente está acostumado a pagar, a entrar em contato com a própria concessionária e pedir à concessionária o parcelamento desse valor devido, uma vez que esse valor está muito acima da nossa capacidade de pagamento e é benéfico ao consumidor e à empresa que essa dívida seja saldada. Agora, Clauber, também é importante dizer para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, porque aqui no Jornal da Rede Alesp nós prestamos esse serviço, a gente vê o quanto as pessoas estão reclamando sobre essa questão, né? Existe a questão Sim. da autoleitura, né? Você pode olhar o seu registro e fazer essa autoleitura. Se tiver algum erro de leitura ou que você queira questionar lá na frente, pode ser feito, não pode? É claro, lá não só aí na Alesp, mas também lá no IDEC, nos órgãos de defesa do consumidor, os números de reclamações a respeito desse aumento de conta, essa explosão na fatura, né, tem acontecido e realmente é um problema que está afligindo os consumidores. Então, houve um erro, ao nosso entender, de comunicação no início da pandemia, no qual as concessionárias de energia deviam fazer uma campanha de educação aos consumidores de como fazer essa autoleitura. Essa autoleitura não era algo comum aos consumidores. Então, pode ter havido erros. A concessionária também pode ter cobrado a mais. Houve relatos de faturamentos que foram feitos acima da média. Então, nesses casos, sim, o consumidor pode e deve reclamar. Então, no site do IDEC, a gente tem lá um passo a passo de como o consumidor deve agir nesse caso. Primeiro, ter evidências, né, da sua medição. Então, tire fotos do seu medidor, ou fotos da última leitura que foi feita, para assim você poder fazer uma reclamação inicialmente à concessionária e posteriormente você pode procurar a agência reguladora, que no caso é a ANEEL, ou os órgãos de defesa do consumidor. É importante dizer que lá no IDEC também temos colocado à disposição um canal que é o IDEC na Escuta. Então, se consumidores têm algum problema a relatar referente a esse problema de consumo, de relação de consumo das pessoas com as concessionárias, também pode ir lá no IDEC na Escuta e fazer o seu relato. Clauber, a gente está falando justamente de cobranças acima do que vinham sendo cobradas. Agora, se o consumidor não pagar as contas, se recusar porque acha que não é aquele valor mesmo, ele pode, claro, ter a luz extinta na sua casa. Como é que faz? Ele pode se recusar a pagar? Ele tem que pagar e depois tem que entrar com um pedido no Procon, por exemplo, ou direto nas agências? Excepcionalmente, até 31 de julho, segundo a resolução 878 agora da ANEEL,
as concessionárias não podem efetuar o corte de energia. E está em avaliação a postergação desse prazo, para que o consumidor tenha mais esse alívio e não fique com esse risco de ter energia cortada. Então, ele tem ainda um saldo a pagar, mas não vai ser cortado por conta disso. Então, a primeira coisa é essa, pelo menos até agora, no final do mês, não pode haver corte. Mas, posteriormente, a gente não sabe, a gente defendeu que isso fosse postergado, mas isso depende da ANEEL. O consumidor também ele pode questionar o valor junto à concessionária e a partir do momento que ele faz esse questionamento, a concessionária tem que lhe dar uma resposta e também ficar em suspenso esse prazo de corte durante esse período, enquanto não houver análise. Então, é importante assegurar esse direito a um bem essencial, que é a energia elétrica, né? Todos dependem desse serviço, de alguma forma ou de outra, ainda mais hoje, nesse período de pandemia, e para a gente ter assegurado esse direito desse serviço. Agora, a gente está falando, então, de não pagar, se recusar, mas se a pessoa precisar, nesse momento, né, parcelar as contas, qual é a recomendação? As empresas, todas elas, precisam e são obrigadas a fazer esse parcelamento ou não? Infelizmente, não há regulação que obrigue as empresas a fazer esse parcelamento. Isso fica um pouco a discricionariedade dessa concessão da empresa, mas não é possível que elas se neguem a isso, né? Ainda mais nesse período. Então, ela deseja que tenha-se um pagamento, né? Que as pessoas não fiquem com essa inadimplência, e as pessoas querem regularizar, elas não querem ficar com risco de corte ou ficar mesmo com o nome sujo. Então, essa possibilidade ela tem que ser negociada diretamente com a concessionária de energia, que pode fazer isso na própria fatura. Então, nesse mês, por exemplo, que foi feita a leitura e a gente identificou que foi cobrado um valor mais do que nossa capacidade de pagamento, essa negociação pode ser feita diretamente com a empresa. Agora, é importante também a gente aproveitar essa época de pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, os temas do consumidor afloraram. O que o IDEC tem orientado mais os consumidores? Quais os problemas mais latentes nesse período que vocês diagnosticaram? Olha, lá no IDEC, uma das questões agora das últimas semanas, sem dúvida nenhuma, foi essa de energia elétrica, mas a gente tem reclamações de todos os setores, né? Desde reclamações de plano de saúde, reclamação referente a banco, essas questões de pacote de turismo também foi um problema que ainda está sendo muito demandado lá no IDEC. Acho que, em suma, são essas as principais reclamações. Agora, uma outra questão também, a gente sabe que alguns consumidores, algumas pessoas aqui em São Paulo têm aquela chamada tarifa social, né? E também as pessoas estão reclamando que nesses últimos meses, valores de R$500, R$600, um número totalmente absurdo com relação à tarifa social. Mesmo procedimento para essas pessoas, ou é preciso tentar um parcelamento para depois questionar a conta? Tem que ter muito cuidado nessa questão da tarifa social, porque durante esses 3 meses de pandemia, houve uma isenção de pagamento da tarifa social. Então, as pessoas que têm esse benefício, durante esses 3 meses, não precisaram pagar a conta de luz. Então, se agora, voltando às leituras, houve esse aumento que é significante, né? Um aumento de R$500 numa conta de tarifa social não é normal. Então, o caminho correto é procurar a concessionária e fazer esse questionamento, porque a tarifa social é um desconto, assim, normalmente, fora da pandemia, é um desconto que é dado para o consumo até 220 kWh.
Então, se você consome menos que isso, é um imposto, uma tarifa que ela é gradativa. Então, quanto menos você consome, maior o desconto, até o limite de 220. Mas se houve mesmo que isso não é normal, porque é uma família, a tarifa social geralmente é para a família, um consumo de uma família. 220 kWh não dá os R$ 500 de conta. Então é importante verificar no medidor, verificar na conta o que está acontecendo, porque isso não é normal. Agora, voltando um pouquinho com relação à autoleitura, Clauber, se por Sim. acaso, claro que não é o normal a população ter que ler os relógios, né? Porém, está sendo feito nesse momento devido à Covid-19. Se por acaso eu erro na hora da minha autoleitura, passo um número errado para a concessionária e depois eu vejo que não era bem isso, tem como contornar essa situação ou mandou o número errado, mandou o número errado? Não, imagina, o consumidor nunca pode ficar exposto nessa relação. Ele com a empresa, ele sempre está numa posição desfavorável. Então, se aconteceu isso e ele identificou, sobretudo se foi a mais, o consumidor não precisa pagar esse valor a mais. Imediatamente ele tem que, de novo, acionar a concessionária, passar o valor correto, falar, ó, me equivoquei, errei, o valor correto é esse, e corrija a fatura, porque eu não vou pagar, está errada, o valor que está nela não foi o que realmente aconteceu. Então, nesses casos, também procurar a própria concessionária para resolver. Caso não resolva, daí a gente pede, procure a agência reguladora. A ANEEL tem um canal exclusivo para esse tipo de reclamação. E, no último caso, os órgãos de defesa do consumidor e o Juizado Especial Civil, que é a Justiça. Agora, Clauber, é importante, então, deixar o serviço. Se alguém tiver alguma dúvida ainda depois da nossa entrevista, qual que é o site do IDEC, como é que funciona, então, esse entendimento do consumidor? Bacana. Lá no IDEC tem o idec.org.br. Se o consumidor está com alguma dúvida de consumo, pode fazer uma busca lá relacionada a qualquer assunto em relação ao consumo, né? Em especial sobre essa questão de autoleitura, explosão da conta de luz. A gente tem um passo a passo lá de como o consumidor pode reclamar. Existe um modelo de carta que está sendo disponibilizado para que os consumidores façam essa reclamação junto à concessionária. Então, o IDEC está lá de portas abertas para o consumidor, em especial nesse período agora de pandemia. A gente está deixando nosso conteúdo aberto a todos os consumidores, não somente aos associados. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão, pode fazer também o relato no IDEC na Escuta, que é um outro canal dentro do próprio site, que a gente está tratando, na medida do possível, essas reclamações que são feitas pelos consumidores. Perfeito. Clauber Leite, coordenador do Programa de Energia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, Clauber. Muito obrigado, à disposição. Falamos aí de direito do consumidor, a alta nas contas de luz no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Conversamos com o especialista do IDEC, o Clauber Leite, que trouxe aí informações sobre esse tema.